A comunicação número 169, no terceiro Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa, a realizar em Badajoz, na Universidade da Extremadura, de 14 a 16 de julho de 2014, intitula-se Metodologias Visuais de Medos Falados por Crianças Portuguesas de Meios Naturais de Vida e de Lares de Infância e Juventude, e foi concebida por Júlio Gomes, Joana Fernandes, Patrícia Costa, Ana Rita Fernandes, Judite Zamid Cruz e Zélia Anastácio, estudantes, professoras e investigadoras do Centro de Investigação em Educação e do Centro de Investigação de Estudos da Criança da Universidade do Minho, em Braga, Portugal. O estudo de caso insere-se nos trabalhos do Projeto Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento de Competências para a Saúde e a Sexualidade Saudável a partir da identificação de necessidades em meio escolar e meio institucional. A investigação refere-se a medos relatados por crianças portuguesas, tanto de meios naturais de vida, como de lares de infância e juventude, onde são colocadas. Sobre essa ordem jurídica de institucionalização, sabe-se terem sofrido adversidades para serem separados de famílias, por queixas destas, por absentismo e abandono escolar. As famílias são consideradas desestruturadas. Acresce dizer que, a cerca de 30% de crianças e jovens separadas da família, se justifica o atendimento especializado em consulta de saúde mental, de acordo com os dados do Instituto de Segurança Social, instituição pública em 2012. Todavia, segundo estudos britânicos, não podemos saber se a custódia conferida à instituição é uma consequência ou uma causa de condição de risco. É a família, tanto como a residência de acolhimento a causarem com que tantas crianças sejam medicadas e acedam a consultas psiquiátricas? O estudo partiu de uma preocupação e interesse por educar para o sucesso tanto de estudantes, futuras docentes de educação básica, como de crianças em situação de risco, familiar e entre outros perigos. Na prática profissional, deparamos-nos sempre com meninas peculiares, não entendidas de imediato necessidades e potencialidades. Como pode ser visto no slide, uma menina, Maria, de 5 anos, que desenhou uma aranha de que tem medo, teve o seguinte diálogo com a estudante da Universidade do Minho, Fernanda, do curso de Licenciatura em Educação Básica. A investigadora, Fernanda, questionou: "De que é que tens medo?" Maria respondeu: "Tenho medo de aranhas." Seguidamente, Fernanda perguntou: "E o que é que tu fazes quando tens medo?" Maria respondeu: "Eu fujo." E de seguida fez um comentário espontâneo: "Oh Fernanda, mas eu não sei fazer aranhas, não sei como é que elas são." Fernanda refere: "É um animal com muitas pernas." Maria diz: "Então já sei fazer." Afinal, bastou o acompanhamento e a alusão de que a aranha tem patas para a execução ser ousada. Afinal, é possível desenhar o que tememos e, de alguma forma, aprender a lidar com os medos. Em termos de intenções globais e de objetivos científicos, pretendeu-se explorar o que foi designado de cognições visuais criativas com crianças, as metáforas visuais, ou seja, no domínio das mais recentes metodologias visuais para textos mistos, texto e desenho, das narrativas visuais para as cognições criativas. Por conseguinte, os objetivos são assim descritos: intervenção por técnicas vivenciais, experienciais e plástico-visuais, escuta ativa na interação dual, sendo debatidas situações de medo em família e com colegas, análise de conteúdo para as ocorrências sensíveis à classe social e cultura no litoral norte de Portugal. As metodologias e técnicas para o estudo de caso podem ser equacionadas da seguinte forma: numa primeira fase, diagnóstico de problemas, a investigação-ação. A amostra de tipo de conveniência é constituída por 109 meninas e 87 meninos, entre 4 a 12 anos, de meios naturais de vida e de residências de acolhimento no norte de Portugal, sendo as crianças de 3 residências de acolhimento de longa duração, mais de 6 meses, tendo sido concebida uma ficha de dados sociodemográficos para a recolha de dados de identificação. Privilegiou-se a técnica de entrevista semi-estruturada individual, em que cerca de 70 estudantes conversaram com crianças que escreveram e desenharam a emoção negativa do medo. Um critério de entrevista teve por base a etnometodologia e as entrevistadoras cumpriram a orientação de entrevistarem os mais pequenos dos seus meios de vida, o que se designa de reflexibilidade. As estudantes universitárias são membros competentes da sua comunidade que tão bem conhecem, pelo que também as meninas têm em conta o que pensam ser o ponto de vista das jovens universitárias. Um instrumento foi criado, o guião de entrevista, bem como roteiros de análise para análise de conteúdo, que incluíram parâmetros temáticos numa sequência que partiu do desenho da figura humana, registando emoções positivas e negativas. A instrução relativa ao pedido de desenho e ou escrita de medos foi registado: às vezes eu tenho medo de, quando eu tenho medo eu. Quanto aos procedimentos, certas orientações foram igualmente concebidas para um trabalho de arte. 1.
As questões foram de tipo aberto, exigindo posterior codificação, categorização das respostas. 2. Foi usado lápis preto número 2, folha branca A4, lápis de cor e canetas de feltro, evitando o recurso à régua e à borracha, utilizadas em circunstâncias de insegurança na representação gráfico-visual. 3. Foram feitas transcrições de entrevistas audiogravadas. 4. A técnica de análise de dados, textos visuais, tendo por base a análise de conteúdo, circunscreveu categorias in vitro, derivadas das palavras utilizadas pelos participantes da subcultura em estudo, categorias a posteriori. Foi elaborado na figura número 1 um gráfico de barras relativo à localização das suas residências, maioritariamente na zona norte de Portugal, distrito de Braga, sendo residual a participação de jovens do Porto, tendo entretanto mudado uma criança para a Madeira Funchal. Pode ser observada a descrição da amostra, em que, na tabela número 1, observa-se a distribuição de frequências dos participantes, por género e idade, como foi dito, partindo da técnica da amostra de conveniência. Pode ser apresentado um exemplar de trabalho de arte sobre o medo. As instruções foram como segue. A próxima pergunta é sobre o medo. Todas as pessoas têm medo. De que tens mais medo? Uma resposta foi a da Vânia, de 5 anos, que respondeu o seguinte, antes de desenhar um lobo mau. Tenho medo de ladrões e de lobo mau. Tenho medo de ladrões porque eles entram na casa das pessoas, roubam e fazem mal às pessoas. Tenho medo do lobo mau, porque na história do capuchinho vermelho ele é mau e comeu a avózinha, e também pode comer pessoas. Outros desenhos de meninas mostram vários medos que foram contabilizados e categorizados. Cobra, categoria animais. Leão, animais. Zombie, fantasias temerosas. Trovoada, condições naturais e catástrofes ambientais. Fantasma, fantasias temerosas. Monstro, fantasias temerosas. Ladrão, ladrões. Escuro, escuro. O mais gravoso medo contado por uma rapariga é que o irmão se suicide depois da ameaça. A apresentação de dados integra a identificação de problemática e atuação familiar e menina a utilizar um eufemismo, fazer uma asneira para a ameaça de suicídio do irmão. A apresentação de dados integra também a identificação de outra problemática relativa à violência familiar e atuação familiar, com alcoolismo de pai, afastamento e negligência da mãe do menino, alvo de maus tratos emocionais. A apresentação de dados, de novo, mediante textos visuais, integra a representação textual e visual interpretativa dos relatórios individuais de meninas. Beatriz, que se encontra diariamente a realizar atividades de estudo em tempos livres numa das instituições, Diana e Paulina estão institucionalizadas. Beatriz, de 5 anos, durante a realização dos desenhos nunca os apagou por possível autonomia e segurança, somente referindo várias vezes não saber fazer telhados, saindo sempre tortos, não triangulares. Sem irmãos, desenhou-se entre o pai e a mãe, com estereotipia do esquema da figura humana, diferenciando as cores do pai, azul, e das raparigas, ela e a mãe, em cor-de-rosa, sendo ela a primeira a ser desenhada. Beatriz disse logo o que desenhou no topo da página e do lado esquerdo, sem cenário comum para a idade. Eu tenho medo de aranhas. Elas têm muitas pernas. Que deseja Beatriz? Frequentando uma residência de acolhimento no seu espaço educativo, acalenta o desejo de ficar em casa e de ser princesa. Ambiciona no futuro de ser bailarina por gostar muito de dançar. Diana, de 11 anos, representara o que foi a primeira alusão à sua mãe no comentário espontâneo. Parece que levou um murro, como a sua mãe. Está no parque. Vimos o que se quis evitar. Apagava o desenho e fazia melhor com lentidão. Chegou a deitar lascas de lápis no papel para dar sombras, aprendido na escola básica no primeiro ciclo. Na ajuda para fazer o que é capaz, não arrisca desenhar o que não sabia como gostaria, repetido 2 vezes. Gostava de desenhar um cão pitbull que salvou uma criança. Nos mídia, foi divulgado que um cão dessa raça matou a criança na região. Quando desenhou uma família, delineou uma outra figura significativa, o tio a apanhar sol na praia. Diana desenhou uma cobra, outro medo comum. Paulina, de 12 anos, preferiu descrever a desenhar, autodefinindo-se de boa amiga, e redigiu o seguinte, colocada na condição de formular uma pergunta a alguém que saiba muito. Como é que vai a vida? No que se relaciona com os seus defeitos, confiou não gostar de toda a gente que lhe esteja a falar ao mesmo tempo e ainda por cima aos ouvidos. Ainda Paulina, quais são as tarefas, atividades que gosta de fazer com os pais ou irmãos? Sobre a família com quem passa os fins de semana, Paulina escreveu o seguinte. Adoro ver televisão, gosto de brincar com eles, os irmãos, e eles são engraçados e adoro ajudar a minha mãe a fazer muitas coisas. Gosto de cozinhar, estender a roupa e fazer as camas. Tendo 8 irmãos, no desenho da família, colocou-se entre os pais sem outros. No medo, Paulina disse, fixando o papel, não consigo. Tenho medo que os meus pais morram. As cerca de 200 crianças podem ter nomeado mais do que o medo, estimulando-se que, quando o medo fosse designado em valor igual ou superior a 10 vezes, colocar-se-ia adiante o número de rapazes seguido de raparigas separado por 2 pontos. Cobras, 14-26. Aranhas, 11-15. Escuro, 9-14. Alturas, 6-8. Medo de nada, 7-6. Cães, 2-10. Monstros, 7-3. Ladrões, 5-4. Morte, 3-3. Tubarões, 2-4. Bruxas, 4-1. Abelhas, 2-3. Dormir e à noite isolado,
2-2, galinhas, 2-2, vampiros, 1-2, palhaços, 1-1, ratos e ratazanas, 1-1. Muito raramente dizem ter medo dos progenitores, cuidadores de residência ou pares. Na relação não familiar com cuidadores e cultura religiosa distintas, as meninas de lares de infância e juventude elucidaram contingências e medos nem sempre triviais, antecipando futuros nem sempre realistas. Quando os textos e as imagens pegaram os medos e modos de coping, defesa inadequados, a colaboração foi por vezes negada de forma subliminar ou explícita, porque elas não dizem o que vem ao caso. No entanto, as suas boas imagens de medos são com animais e figuras incertas e ficam abertas à exploração dos medos da família em residências e de pares. Partindo de estudos de género e de competência linguística, as raparigas tenderam também a utilizar mais do que os rapazes a expressão verbal, a autoexpressão linguística e os esquemas relacionados com pessoas familiares. Observou-se ainda o modo de desenhar para encher o formato, por exemplo, com o sol a sorrir ao centro e as nuvens propostas em cada lado da folha. Obrigado pela atenção.